Queridos colegas, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Henrique Lima, colega de vocês, 14 anos como auditor federal de controle externo no TCU e atualmente conselheiro substituto no TCE de Mato Grosso. E sou autor também dessa obra que talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham estudado, Controle Externo, Teoria e Jurisprudência para os Tribunais de Contas, na 10ª edição, agora de 2023. E hoje me convidaram para conversar com vocês sobre um tema muito importante, muito interessante, que está no capítulo 3 do meu livro e está sempre nesses editais de concursos e em algumas discussões, que são as funções dos tribunais de contas. Então, tradicionalmente, a doutrina aponta 9 funções para os tribunais de contas. 9 funções que correspondem, em grande medida, aos incisos do artigo 71 da Constituição. Estabelece ali competências para o TCU e que, pelo princípio da simetria, aplicam-se também aos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como o nosso TCM aqui de São Paulo. Então, quais são essas 9 funções tradicionalmente apontadas pela doutrina? Primeiro, a função fiscalizadora. É esta função que é de auditar, de realizar atividades de fiscalização, inspeções, auditorias, levantamentos, acompanhamentos, monitoramentos. Depois, a função opinativa. O que é a função opinativa? É quando o Tribunal de Contas emite um parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Ele é opinativo porque ele não é uma decisão definitiva, não é um julgamento. O julgamento será feito pela Casa Legislativa. Então, no caso da União, o Congresso Nacional, no caso do Estado, a Assembleia Legislativa, no caso aqui do TCM de São Paulo, que elabora o parecer prévio sobre as contas do prefeito, será a Câmara Municipal o órgão julgador. Então essa é a função opinativa. Mas nós temos também a função julgadora ou judicante, quando o Tribunal de Contas julga, ele julga as contas dos administradores e dos demais responsáveis. Então são os processos de contas de gestão dos diversos órgãos da administração e as tomadas de contas especiais. Aí ele vai exercer uma função julgadora ou judicante. Os tribunais também têm a função sancionadora. A função sancionadora é quando aplicam sanções àqueles responsáveis que praticaram alguma irregularidade, que foi caracterizada alguma irregularidade. Então as sanções estão sempre previstas em lei e podem ser de natureza pecuniária, como a aplicação de uma multa, ou não pecuniária, como, por exemplo, declarar um determinado gestor ou ex-gestor inabilitado para o exercício de função pública por determinado período. Temos a função corretiva. Como é esta função corretiva? É quando o tribunal determina a um órgão jurisdicionado que adote determinadas medidas para se adequar à legislação. Por exemplo, se o controle patrimonial não está sendo feito de forma adequada, se as informações requeridas pela lei da transparência, a lei de acesso à informação, não estão sendo publicizadas no tempo e na forma requerida nos portais da internet. Então, o tribunal determina que aquele órgão proceda à correção.
e isto é o exercício da função corretiva. Outra função importante é a função consultiva. Como é a função consultiva? É quando aquelas autoridades legitimadas, que têm a previsão legal e regimental, formulam consultas ao órgão de controle externo sobre matéria de interesse geral. A consulta não pode ser sobre um processo específico, né? Sobre um caso concreto. O tribunal não pode se substituir ao gestor, mas uma consulta em tese. E nessas consultas, então, o tribunal vai examinar a controvérsia jurídica apresentada e vai firmar um entendimento que servirá de orientação para todos os seus jurisdicionados que enfrentarem uma situação semelhante. O tribunal, ele tem uma função informativa. Essa função, ela é destinada principalmente à sociedade e aos órgãos legislativos, quando o tribunal divulga os seus trabalhos, os seus relatórios de auditoria operacional ou de conformidade. Então ele está informando o órgão legislativo, ele está informando a sociedade, ele está informando o Ministério Público, ele está informando o Poder Judiciário do resultado dos seus trabalhos de fiscalização. Ele tem também uma outra importante função que nós denominamos a função ouvidora. O que é a função ouvidora? É quando o tribunal recebe denúncias ou representações de qualquer cidadão, associação, partido político ou sindicato sobre situações relativas à área da sua competência. Então, esta previsão está no parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição. Isso é um direito de qualquer cidadão apresentar essa denúncia. Ele tem legitimidade para apresentar essa denúncia ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, então, ele exerce essa função ouvidora. Ele vai ouvir o que essas pessoas legitimadas têm a dizer e vai apurar se elas procedem ou se elas não procedem. Muitos trabalhos importantes já foram desenvolvidos pelos tribunais de contas no Brasil, e eu mesmo participei de alguns, a partir de denúncias apresentadas por cidadãos. E, finalmente, nesta abordagem que eu chamo da doutrina tradicional, o tribunal tem uma função normativa. O que é essa função normativa? É quando o tribunal estabelece, mediante resoluções ou instruções normativas, regras para serem cumpridas pelos seus órgãos jurisdicionados. Por exemplo, prazos para a apresentação das contas, prazos para o encaminhamento dos processos de aposentadoria, reforma, pensão, qual o conteúdo do processo de contas, quais os relatórios que precisam estar contidos na prestação de contas, de que forma ela poderá ser feita por meio eletrônico, de que maneira isso vai ser organizado. Então, esta é a função normativa dos tribunais de contas. Então, até a 9ª edição do meu livro, eu trabalhei com essa visão tradicional. Agora, mais recentemente, surgiu um artigo de uma pessoa muito amiga que vocês talvez conheçam, a conselheira Heloísa Helena Godinho, de Goiás, e do TCE de Goiás, e o conselheiro Fabrício Mota, que é do TCM de Goiás. Heloísa é do TCE e o Fabrício
é do TCM. E eles publicaram um artigo muito legal, muito interessante, que eu já coloquei na 10ª edição do meu livro, esta menção. E eles trataram do que chamam novas funções dos tribunais de contas. Então, algo que vai além daquilo que a doutrina tradicional sempre visualizou. E essas novas funções decorrem exatamente desse processo de transformação digital e de mudanças na sociedade. Quais seriam as novas funções? Eles apontaram 4. A função articuladora, a função indutora, a função colaborativa e a função educadora. E aí, refletindo sobre isso, eu acrescentei mais uma, que eu chamei de função orientadora. Então agora, como o estudo é muito novo, eu vou tentar explicar para vocês o que está sendo visto como essas funções. Vocês não vão encontrar nas edições anteriores do meu livro, nem de nenhum outro, porque isso é muito recente, o artigo foi de 2022, e o primeiro livro que trata disso é a 10ª edição de 2023. Então, a função articuladora é quando o tribunal resolve coordenar instâncias interinstitucionais para diálogo e atuação conjunta para uma determinada política pública. Então, por exemplo, um pacto pela primeira infância, os chamados GAEPs da educação. Então, essa é uma função em que o tribunal atua como um articulador de órgãos do executivo, da sociedade civil, do Ministério Público, comissões do Poder Legislativo. O tribunal é o articulador dessa atuação. A função indutora é quando o Tribunal de Contas promove incentivos à criação de evidências para a melhoria de políticas públicas, fornecendo elementos para tomada de decisão e para eficiência da política pública. Então, por exemplo, desenvolvendo determinados estudos que vão auxiliar as decisões a serem tomadas pelos gestores das diferentes áreas de atuação governamental. Aí nós vamos ter a função colaborativa. A função colaborativa é a produção de dados que vão colaborar com a administração no seu processo de planejamento e execução de políticas públicas, no abastecimento de informações destinadas ao controle social. Então nós vimos assim muitas notícias recentes mostrando isso, né? Mostrando o impacto de programas como o Bolsa Família, o impacto de determinadas ações como o auxílio emergencial na época da pandemia, estudos a respeito da cobertura vacinal. Então são informações que muitas vezes os órgãos do Poder Executivo encarregados dessas políticas públicas não têm esse conjunto de informações. E o tribunal, ou às vezes os tribunais atuando em conjunto, eles pegam informações dos municípios, das universidades, de várias fontes de dados e consolidam e produzem esses dados. A função educadora é mencionada na nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela estabelece lá no seu artigo 173 que os tribunais de contas, por meio das suas escolas de contas, eu estou aqui gravando nas dependências da Escola de Contas do TCM de São Paulo, devem desenvolver programas para capacitar, para informar os agentes públicos envolvidos na área de licitações de contratos. Mas, na realidade, nós sabemos que os tribunais eles fazem muito mais do que isso pelas suas escolas de contas.
capacitam conselheiros de políticas públicas na área da saúde, na área da educação. Então, é a função educadora que os tribunais exercem. E, finalmente, a função orientadora é exercida, por exemplo, quando os tribunais emitem termos de alerta. Então, quando o tribunal emite um termo de alerta, ele está orientando o órgão público, o poder, o chefe do poder, a adotar determinadas medidas, porque, por exemplo, o nível de endividamento ou o nível das despesas de pessoal está se aproximando dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, então as medidas devem ser adotadas preventivamente para evitar que os limites sejam ultrapassados e que o ente federativo possa vir a sofrer algum tipo de sanção. Então essa é o que nós chamamos a função orientadora por meio dos termos de alerta. Então, meus queridos colegas do TCM de São Paulo, era mais ou menos o que eu tinha a explanar sobre as funções dos tribunais de contas. E essa é a primeira vez que eu estou falando sobre as novas funções, hein? É a primeira vez que eu estou gravando sobre isso. Eu sempre falava das funções tradicionais, aquelas 9. E agora nós temos mais 5 para refletir. Isso é fruto da crescente importância da atuação do controle na sociedade brasileira. Os tribunais de contas, para terem relevância, eles, para servirem à sociedade, para honrarem a confiança que a Constituição brasileira neles depositou, devem exercer todas essas funções com muito zelo, com muita qualidade. E é o que nós esperamos. Obrigado pela oportunidade e até um outro dia qualquer.